Olá a todos e todas, me chamo Aline e vou falar para vocês sobre a medicina canabinoide na veterinária. Alguns aqui já me conhecem, né? Eu me formei em 99 pela Unimar. Tenho uma clínica onde eu atendo pets não convencionais e pets convencionais, pequenos animais. Prescrevo a cannabis desde 2019, fiz a pós-graduação na Unileia, estou fazendo agora na Inspirali, as duas são sobre a cannabis medicinal. Sou coautora do Tratado de Medicina Canábica, que, aliás, está para ser impressa, está finalizando a impressão esse ano. São 1.200 páginas, mais de 80 autores, praticamente a Bíblia da cannabis medicinal aqui no Brasil. E sou mentora da startup Lafitos, do pessoal da Unicamp. Mas antes de começar, eu queria que vocês refletissem um pouco e perguntassem para si, e ao mesmo tempo já respondessem, já que não temos essa interação ao vivo, né? Maconha e cannabis é a mesma coisa? Então, eu quando estava lá no primeiro grau, né, estudando, recebi a visita de uns... A classe, né? A classe recebeu a visita de uns bombeiros onde eles mostravam as drogas para os adolescentes, né? Falando dos perigos das drogas, do vício, droga não, aquela coisa toda, né? E ao lado de cocaína, de crack, lá estava a maconha, né? Então, eu aprendi, assim como acredito que muitos brasileiros aprenderam, que maconha é uma coisa do mal, é uma droga que vicia, que mata. Então, inventaram várias coisas em torno desta planta para conseguir o que eles queriam, né? Proibi-la e, e nós não temos mais acesso a essa planta de forma medicinal. Isso aconteceu em 1930. Né? Então, o fato de proibirem a planta não exclui o que ela é. É uma planta com várias moléculas, e são moléculas que são usadas de forma medicinal, que podem ser usadas de forma medicinal, que têm potencial medicinal, né? Então, a gente associa a maconha, o nome, o fonema, a escrita maconha, como algo muito ruim, como algo associado ao crime, à marginalidade. A televisão nos mostra muito isso, né? Então, assim, a maconha sempre ligada nesse sentido, do lado ruim. No entanto, quando se fala cannabis, ou o pessoal usa o termo aí CBD medicinal, CBD, daí fica uma coisa que não pesa tanto, né? Tanto quando vamos falar com algum cliente, com uma pessoa que você não tem uma certa intimidade, para falar sobre o uso terapêutico da cannabis, muitas vezes usamos o termo cannabis e não maconha. Só que isso é uma coisa muito regional, muito cultural. A cannabis, ou a maconha, ou a cannabis, que seria a pronúncia correta, em diversas partes do mundo, ela leva outros nomes. Na Índia, por exemplo, bang. Outro exemplo muito comum, que é muito comum, por exemplo, a mandioca. Aqui no Sudeste falamos mandioca, no Nordeste falamos macaxeira, mas é a mesma, é o mesmo alimento, é a mesma raiz. Mandioca, macaxeira, cannabis, maconha, né? Muitas vezes a pessoa deixa para usar o termo maconha quando está ligado ao uso recreativo, ao prensado, à marginalidade, a coisa ruim. E a cannabis, aquela coisa linda, maravilhosa, medicinal. Bom, enfim, é só para esclarecer que maconha e cannabis é a mesma coisa. O que muda, muitas vezes, aí é a forma como ela é nos apresentada. Eu, na verdade, eu não sabia que maconha ela dava frutos, eu não sabia que maconha era tão linda, cheirosa, que tinha propriedades medicinais. E a gente se surpreende, né? Porque o estudo liberta, e ele liberta da ignorância, ele liberta do conhecimento. É muito importante nós conhecermos a cannabis,
Vou me referir a cannabis como cannabis, que é um termo mais popular dentro da medicina, medicina veterinária e medicina, para padronizar aí um termo com vocês. Vamos supor uma mangueira, então uma árvore que dá frutos como a manga. Se você pega, quando você vai fazer um suco, você faz o quê? Você pega só a manga e faz o suco. Então aquilo ali é o que tem de melhor naquela árvore, falando em relação a fruto. No entanto, o que que acontece? Com a maconha é a mesma coisa. Então tem lá a maconha com o seu tronco, suas folhas e o seu fruto, ou como as pessoas se referem popularmente como flor, a flor da cannabis, que na verdade é um fruto. O prensado, o que que eles fazem? Eles cortam aquela árvore, aquela planta, aquele arbusto da cannabis, corta ali, então vai com galho, com folha, com fruto e com o que tiver no chão. Às vezes é pena, barata, insetos, o que tiver ali no meio vai junto e eles pegam a planta e prensam tudo. É como se pegasse aquela mangueira e fôssemos fazer um suco com os galhos, as folhas, o tronco e a fruta. É mais ou menos isso o prensado. E além do que, ele não tem o cuidado que quando essa planta tem a finalidade para uso medicinal, não tem. Então, o solo não tem essa preocupação. Será que tem metais pesados naquele solo? E o adubo, que tipo de adubo, que tipo de fertilizante é utilizado para aquela planta cresça? Será que é um adubo químico? E o fertilizante, será que é químico? É natural? Então tem tudo isso, o tipo de água que é utilizado, o tempo da colheita. Então tudo isso muda o produto final. A expressão dos canabinoides, o tipo de produto final que nós vamos ter, eles são, como que se diz? São variáveis. E muitas coisas podem influenciar. Então, quando a planta ela é cultivada com o intuito para uso medicinal, ela tem um certo cuidado, um certo carinho, porque tudo que aquela planta absorver do solo vai estar bastante concentrado ali no fruto, que é o que a gente utiliza para a parte medicinal com mais frequência. Tá? Então, só para esclarecer que maconha e cannabis é a mesma coisa, tá? É a mesma planta, é o mesmo DNA. Aqui nesses slides, nessa aula que eu vou passar para vocês, eu coloquei alguns ícones e eu vou mostrar para vocês aqui. Então, essa mãozinha, ela significa que são links clicáveis, então você pode clicar e esse link ele vai te levar à página onde tem aquela matéria, como se fosse uma fonte bibliográfica, onde você observar esse celularzinho aqui dentro de um círculo, você pode apontar a câmera do seu celular e ali você vai ler o QR Code ou o QR Code e também a mesma coisa, vai te direcionar para a página onde tem aquela matéria. E fiz algumas umas legendas aqui sobre SEC, né, que é o sistema endocannabinoide, CBD, todo mundo conhece, canabidiol, e o THC, delta 9 tetraído canabinol, tá? Só para vocês não se perderem aí nos slides. E se quiserem interagir, né, com a apresentação, para facilitar aí para o pessoal. Então, nesse módulo 1, na verdade, o módulo que vocês assistiram é o módulo 3. Eu coloquei ele primeiro por ele, de certa forma, ser um pouco mais atrativo, né? Ser mais interessante. Não que o módulo 1 não seja interessante. Como eu falei para vocês, lá no ginásio tinha aula de história. E eu queria morrer, eu chorava quando eu tinha que estudar história, fazer lição de casa de história. Eu falava, gente, eu quero ser veterinário, o que que eu tenho que estudar? História. Que coisa chata. Gente, eu sei que todo mundo quer saber como é que faz para medicar o animal, onde que compra, como é que faz, qual é a dose, que doença que a cannabis ajuda. Bom, mas antes a gente tem que aprender história. Tem que aprender história, tem que entender o que é a planta,
como eu falei para vocês lá no início, né, muitas coisas podem mudar o produto final, a legislação, e aí, será que a gente pode prescrever? Como é que tá, né? Que pé que tá isso daí? Então, tudo isso é muito importante. A ansiedade, ela é inimiga da perfeição. E o que que acontece? O módulo um ele vai mostrar para vocês como essa planta esteve ao lado dos seres humanos desde os primórdios. Os seres humanos, lá, o Homo sapiens, ele tem, pelas minhas pesquisas, 30 mil anos, o ser humano. Já a cannabis, ela tem 27 milhões de anos, ela está aqui há muito tempo. Proibindo ou não, ela continua sendo a cannabis, ela continua tendo propriedades medicinais. Então, vamos aqui estudar um pouquinho sobre a história, a fisiologia dessa planta e um pouquinho sobre a legislação, ok? Bom, o começo de tudo, né? E aí, de onde que veio a cannabis? Há quanto tempo que ela existe aqui no planeta Terra? De acordo com um estudo feito de pólen fosforilizado, foi possível observar que a cannabis lá no leste da Ásia, no lago, perto ali do lago Qinghai, a 3.200 metros de altura, a cannabis tinha 27 milhões de anos. Ela é bem, bem antiga. É uma medicina que está se tornando muito, não digo moda, né, mas está em bastante evidência, mas é uma medicina que já é bem antiga. E a planta, então, né, 27 milhões de anos. Vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre a história, também tem no livro aqui do Siddhartha Ribeiro, falando sobre a maconha, o cérebro e a saúde, muito legal, recomendo a todos. No final da terceira apresentação, eu vou deixar aqui algumas fontes para vocês continuarem estudando, tá? Pode perceber que na maioria dos meus slides tem referências bibliográficas, tem fontes, acessos, onde vocês podem ler aquele assunto um pouquinho mais a fundo. Aqui, gente, eu deixei até um slide específico para esse chamado aqui, né, desse documentário, Cannabis, A Lost History, né? Então, a cannabis, a história perdida. É muito legal, gente. Vocês que estão começando a estudar ou que já conhecem um pouco da cannabis medicinal. Eu, quando comecei a estudar lá em 2019, eu não sabia da história da cannabis. Eu achava que era só sair pingando as gotinhas na boca dos animais. É claro que tinha mais informações, não era só isso, né? Mas a história mesmo, a história ficou perdida. Então, esse documentário, ele é muito bacana. É possível, para quem não entende inglês, tem a legenda através do notebook. É possível colocar lá legendas automáticas, depois clicar novamente na legenda, e ali você vai escolher o idioma que você quer ouvir a legenda, que eu acredito que seja português, para quem não entende o inglês. Tá? Se forem ver pelo celular, então não tem a possibilidade aí de colocar em português, mas é possível colocar a legenda em espanhol, que também dá para entender muito bem. Tá? Então está o QR Code aqui, é só apontar a câmera do seu celular e ele vai te direcionar diretamente lá para o YouTube para esse documentário maravilhoso. Não percam, gente, não deixem de assistir, não deixem. Aqui no Egito, né, falar um pouquinho sobre a deusa Sichat. Ela é uma deusa assim muito importante, né, uma divindade muito importante na ocasião. Ela na dinastia do faraó Akhenaton, tem uns nomes bem estranhos aqui nessa apresentação, vou tentar falar direitinho. Então ela estava lá na fundação do templo. Ela era padroeira também da Casa da Vida, onde os escribas mais importantes, eles eram iniciados nessa casa, e ela era padroeira dessa casa da vida. E o ritual do estiramento da corda era um ritual lá onde essas cordas eram feitas de cânhamo, e ela também estava presente nesse ritual aí do estiramento, tem a ver com colheita, essas coisas mais da agricultura, e ela estava presente. É possível visualizar acima da cabeça dela uma folha de 7 pontas, em algumas figuras, algumas
como é que se diz, estátuas dela, era possível ver a planta de 7, 5 ou 9 pontas, que se refere a cannabis, né, a cannabis, e inclusive o outro nome dela, que esse Akhenaton se referia a ela, era um nome referente a cannabis mesmo, tá? Que inclusive ficava aqui no alto na cabeça dela. E olha aí, né, para quem é cristão, para quem acredita aí no criacionismo, Deus falava, né, que as plantas, olha lá, vou ler para vocês, lá em Gênesis primeiro, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. A terra produziu erva, erva dando semente, conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E vi Deus que isto era bom. Né? Em Gênesis 1:29, ele também fala: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em todo fruto, não, em toda árvore em que há fruto, que dê semente, serve-usar para mantimento. Então vocês vão falar, nossa, que viagem, né? Pô, até na Bíblia, quem fez as plantas? Para quem acredita no criacionismo, quem fez as plantas? Né? Muitas pessoas aí, elas são cristãs, algumas ficam bastante relutantes quando se fala de cannabis, de maconha, até mesmo para uso medicinal, até mesmo um parente ou ele próprio estando doente, fica com receio. Por quê? Falta de informação, né? Falta de estudo. E quando nós começamos a estudar a história da cannabis, é apaixonante. Quando nós começamos a estudar, podemos ver que a planta sempre esteve ao lado do homem. Aliás, o homem sempre ao lado da planta e vice-versa, utilizando como alimento, principalmente. Olha só o que diz Deus, né? E em que há fruto que dê semente e que servoás para mantimento. Então, ela tem muitas propriedades nutricionais, principalmente a semente da cannabis, a parte de cima, que está acima da terra, o galho, as folhas, determinado tipo de genética de cannabis, ela tem muitas fibras, então utilizadas para fazer cordas, utilizadas para fazer roupas, até mesmo telhados, né, das casas. Hoje em dia, né, eu estou falando antigamente, mas hoje em dia é possível até usar tijolos na construção civil feitos de cânhamo. E então isso é muito legal para a gente abordar aquele cliente, aquela pessoa que tem essa crença cristã, né? Para a gente abordá-la e falar, poxa vida, mas quem é que fez a cannabis? Né? A cannabis é uma planta, é o ser humano que proibiu. E outra coisa que eu sempre falo, antigamente era proibido a mulher se separar do marido. Tá correto isso, gente? Não está correto, mas o fato de ser lei naquela época, né, o pessoal achava que era certo. Mas o fato de ser uma lei não quer dizer que está certo, certo? Então, não é porque a cannabis é proibida que os homens estão certos, que ela é ruim. A lei está errada. Aqui no Brasil, a lei está errada. Tanto que países já que estão desenvolvidos, veterinários, médicos, estudam a cannabis há mais de 20 anos, gente. Já nós estamos começando agora. É uma planta aí que foi feita por Deus, está aí há 27 milhões de anos no planeta Terra. Dá licença. Vamos lá, vamos adiante. Está muito legal. Isso aqui eu coloquei apenas uma parte, 2 versículos, né? Mas existem outras tantas citações na Bíblia referente ao óleo sagrado, ao óleo. Tem um termo em sânscrito que eles se referiam a cannabis, e eu não vou lembrar exatamente agora, mas eu vou deixar para vocês o link aqui, inclusive lá no YouTube também tem uma aula falando só sobre a cannabis e a religião, muito legal, promovida aí pela Unifesp, um curso pela Unifesp. Bom, uma das religiões mais antigas que existem na face da Terra é essa Ayurveda.
a medicina da vida, né? Em sânscrito significa a ciência da vida. E o povo hindu é um povo também muito antigo, né? Eles, nesse Artha Veda, que é um livro do hinduísmo, onde tem mais de... ele foi escrito há mais de 1000 anos antes de Cristo, cita a cannabis como uma das 5 plantas sagradas. Então está lá, isso há 1000 anos antes de Cristo. Nós estamos a 2022 anos de Cristo. Então, ou seja, há 3000 anos atrás, a cannabis já estava citada lá no livro do Artha Veda, né? Que é um livro muito utilizado pela a religião Ayurveda, que também usa a cannabis como medicina. E na Índia, a forma fumada ela é proibida, tá, gente? A flor, o fruto da cannabis é proibido na Índia. Olha só que coisa muito louca, né? Até então. Mas eles usam um chá feito das folhas, o bang. Ele é usado de forma religiosa nos cultos e às vezes vende até porque é tudo meio que na rua, né? Mas tem também alguns lugares onde é vendida essa bebida, é possível tomar, né, essa bebida lá na Índia, e ela tem propriedades, eles falam aí, religiosas, espirituais, e dizem que quando você bebe, você se conecta com o divino. Vamos lá. Deixei aqui. Ah, inclusive o site que eu ia deixar para vocês é esse de baixo aqui, tá? Que está falando sobre o uso religioso da cannabis. É bem atual. Foi essa aula aqui, ela é do semestre passado, inclusive, tá? E aqui tem várias links clicáveis, onde vocês podem também verificar aí o uso religioso da cannabis. Aqui também, QR Code. Bom, na China, então assim, vocês estão vendo, ora, Egito, né? Lá a deusa Sexate, na Índia, agora na China, a cannabis, ela estava no mundo inteiro praticamente, mas nessa parte oriental, né? Nessa parte oriental, ela foi ali que foi descoberta, né, a existência da planta. Há 27 milhões de anos e há 10 mil anos ela foi domesticada pelo homem, de 7 a 10 mil anos foi domesticada pelo homem, mas vocês podem ver, ela fazia parte da fauna. Ai, desculpa, gente, da flora, fazia parte da flora do planeta. Então, aqui, falando um pouquinho da China, né? Esse imperador Shen Nung, ele é muito conhecido aí para quem está estudando a parte da fitoterapia, da cannabis para uso medicinal. Há 2000, olha lá, 2700 antes de Cristo, existe também um registro lá da cannabis como uma planta medicinal. Nessa nesse registro, esse imperador, ele cita mais de 100 indicações medicinais para cannabis. Olha só, gente, mais de 100 indicações. Então, era um imperador aí que eu acredito que não tinha, óbvio, né? Tantos recursos como nós temos agora, mas sabia da propriedade medicinal dessa planta. Ele mesmo, esse imperador, ele usava, para fazer o registro, né? Ele usava nele alguns tipos de plantas, macerados que ele fazia. Em muitos livros aparece ele até provando, assim, mastigando o talinho da cannabis. Então, assim, a cannabis é muito antiga, ela estava nessa farmacopeia escrita pelo Shen Nung há 2700 anos antes de Cristo. E falando de medicina, lá estava falando da propriedade medicinal, mas falando da medicina em si, esse cirurgião chinês, o Huao Tao, ele foi o primeiro a usar a cannabis como anestesia. Antigamente não tinha anestesia, e quando tinha, não era tão eficiente. E esse cirurgião, ele usou, deixa eu até passar para cá, para vocês verem, o macerado da cannabis. Então, eu pegava, macerava, era praticamente um pó cozido, né? Tem o nome de mafeiçã, e ele misturava com outras ervas
para poder deixava de um dia para o outro, muitas vezes aí colocava nos olhos de algumas pessoas que tinham glaucoma, porque reduzia a pressão intraocular, ele não sabia dessa forma, né, mas sabia que melhorava, então passava esse emplastro nos olhos das pessoas que tinham glaucoma, seja aqueles olhos um pouco saltados, e utilizava para fazer cirurgia mesmo, como anestesia, né? Laparotomias e ressecções intestinais. Olha isso, em 2700 a.C. Podem clicar aqui e verificar. Agora na Índia, né? Falamos aí do Egito, falamos da China, e agora vamos falar da Índia, né? Voltando ali na Índia. Agora, depois de Cristo, já um pouquinho depois de Cristo, esse médico em Al-Badri, ele, certa vez, ele prescreveu a cannabis para tratar uma epilepsia de uma criança. E teve uma ocasião que tinha um recém-nascido, se não me engano, ele tinha 40 dias de vida, e a enfermeira pingou uma dosagem muito maior do que ele tinha deixado orientado para que ela fizesse. E essa criança dormiu por 2 dias, não morreu, porque não existe morte, não é possível acontecer uma overdose de cannabis, então não tem como morrer pelo excesso de cannabis, então a criança não morreu, porém essa criança aí dormiu, ficou sonada aí por 2 dias e depois ficou muito bem. Mas em 1464, ele já conseguiu utilizar a cannabis para epilepsias refratárias. Então, epilepsias refratárias são epilepsias, vocês ouviram na outra aula, que nada dá conta, né? Então dá um remédio, dá outro, e aquele indivíduo continua tendo convulsão, e ele conseguiu, pela primeira vez na história, em 1464, controlar essas epilepsias aí refratárias. Aqui, falando um pouquinho da matéria médica, lá tinha o imperador chinês, né? Shendong, mas voltando aqui para 70 anos depois de Cristo, o Perdânio Discórides, ele escreveu na matéria médica, né? Lá tinha mais de 1.000 plantas com propriedades medicinais, e entre elas estava a nossa maconha medicinal, a nossa cannabis, estava lá, e 70 anos depois de Cristo, uso medicinal, tá? Então não é uma novidade, assim, então não, não é modinha, né, gente? Então tá aqui, podem verificar também. E eu coloquei esse monte de frasco aqui no fundo do meu slide, por quê? Em 1937, já tinha 2.000 medicamentos, 2.000 medicamentos que já estavam patenteados com cannabis, né? Não só cannabis, mas que poderiam conter cannabis dentro de suas formulações. E isso em meados do século XIX, tá? Na história moderna. Então também, olha só, em 1977. Até antigamente tinha jornal, né? Hoje em dia é internet, mas para os mais novos aí, o jornal era um meio muito comum aí de comunicação, e tinha lá os cigarros índios, né, na cannabis sativa, indicação para asma, catarros, insônia. Aqui fala sobre que podia ser utilizado para dificuldades respiratórias, para quem está roncando, com flátulos, que tivesse com aspirações sibilantes. Nossa, muitas indicações. E para quem fumasse, né? Nesse caso era cigarretes, né? Era cigarros índios. Para quem fumasse, ia obter os benefícios da planta. Gente, só para esclarecer, a forma fumada não é a forma mais adequada e eficiente para se ingerir os canabinoides, tá? E a Anvisa, a nossa Anvisa, né? Que rege aí os produtos para uso humano, no caso dos veterinários, eu acho que vocês devem saber, mas se não souberem, é o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, que é o que rege aí as nossas, essa liberação, que rege a questão dos medicamentos para uso veterinário. Então, a Anvisa dos humanos e o MAPA dos veterinários. Tá? A Anvisa liberou até a data que eu coloquei do dia 20 de dezembro, né? Foi a última vez que eu pesquisei sobre isso. 11 produtos já estão nas prateleiras, tá? Que podem ser comprados. Nós, veterinários, ainda não podemos, vou falar um pouquinho mais sobre isso.
mas os médicos já podem prescrever. Eles têm 11 medicamentos aí disponíveis nas prateleiras das farmácias. Aqui, só para vocês verem como é que eram alguns dos medicamentos à base de cannabis, muitos eram em vidros, né? Muitos, até os medicamentos veterinários, eles tinham essa apresentação, os cigarros, né? Os líquidos, os xaropes, eles eram dessa forma, os cigarros, olha que embalagem bonitinha. Então tá aí, para vocês se familiarizarem. Aqui estão o nome dos medicamentos que estão, alguns não estão na prateleira ainda, vão contar 10 aí, mas com o Mevatil tá nas prateleiras, ele é 1 para 1, né? THC e CBD, tá na prateleira, é um spray para uso de absorção oromucosa, né? Então a pessoa espirra na cavidade oral, e ele tem bula, tá? Que é para ser utilizado aí para espasticidades, né? E não é fibromialgia, não me recordo exatamente. Mas o Mevatil é um dos remédios aí, foi o primeiro, inclusive está nas prateleiras aí desde 2015, tá? Então não é uma coisa tão recente como todo mundo pensa. E falando em sistema endocannabinoide, eu quando estava na faculdade, eu entrei na faculdade em 1995, e lá ninguém me falou do sistema endocannabinoide. Eu não sei se não sabiam, eu não sei se não podiam me falar, mas o fato é que todos temos sistemas endocannabinoide. Os seres humanos têm, os animais têm, até os animais mais rudimentares têm sistema endocannabinoide rudimentar, mas tem. E isso não foi nos apresentado. Então, assim, por mais que a pessoa não queira, o veterinário, o médico, o dentista, não queira prescrever a cannabis, ele tem que saber que o seu paciente tem o sistema endocannabinoide, que ele produz canabinoides internos. Olha só, o sistema circulatório ele foi descoberto em 1578. Circulatório, então você abrir ali, você, né, tem aquelas fotos de livros que aqueles médicos abrindo aqueles cadáveres e olhando as veias do coração, então o sistema circulatório foi descoberto. O sistema linfático, em 1622, o sistema endócrino, em 1905, já é um pouco mais recente, mas vocês concordam comigo que o fato que em 1578 ninguém sabia da existência do sistema endócrino nem do sistema linfático? Não quer dizer que não existia, né, pessoal? E o sistema endocannabinoide, ele foi descoberto em 1988, praticamente um bebê. Ele é recém-nascido, se for comparar aí com os outros sistemas. Então, o fato da pessoa não saber como funciona o sistema endocannabinoide, onde ele está, como é que é, não quer dizer que ele não existe, certo? Então, ele está lá dentro de cada um de vocês, em cada um dos seus pacientes. A doutora Eileen Hollett, ela é uma pesquisadora, ela ainda está entre nós, está viva, uma mulher inteligentíssima, PhD, pesquisadora, professora de fisiologia e farmacologia. Essa mulher, gente, ela descobriu, ela trabalhava com a Pfizer, a Pfizer liberava alguns compostos, né? Ela até fala assim na entrevista que por ser uma planta, você viu, 1988, que as pessoas usam de forma recreativa, né, de forma adulta. Então, não vem escrito lá CBD, quer dizer, THC, não vem escrito o nome dos canabinoides, não vem escrito nada disso, vem só escrito o nome daquele composto, um número. Então, ela falou: se você abrir meu freezer, vai estar lá umas embalagens com números. Então, ela fazia os testes com esses componentes. E ela foi fazendo os testes e ela descobriu que tinha esse receptor CB1, receptor canabinoide 1. Foi a doutora Eileen Hollett que descobriu. É muito legal, tem aí a entrevista dela, a matéria completa, falando sobre essa mulher fantástica. Para mim, ela é muito inteligente, muito legal. E o Rafael Michula, o doutor professor Rafael Michula, muita gente acha que ele
Ele nasceu em Israel, ele não nasceu em Israel, tá, gente? Ele é um búlgaro, nasceu em Sofia. Ele, ele foi estudar em Israel. Ele foi estudar em Israel, estudou também na Índia, foi professor na Índia, numa universidade, e ele também descobriu os canabinoides. Ele descobriu o CBD em 1962, no ano seguinte o THC, o efeito Entourage, eu vou explicar mais para vocês aí no próximo módulo, mas a sinergia que tem entre os canabinoides e os compostos que tem na planta. E em 1999, olha só, a descoberta aí do sistema endocannabinoide e dos seus receptores, dos canabinoides da planta, dos canabinoides internos, né? Como tudo acontecia. Isso foi em 1999, gente, super, super recente. E ele não se deu por satisfeito. Aos 88 anos, começou a descobrir as moléculas ácidas, falando que é uma revolução porque essas moléculas ácidas, CBDA, né? Então, é a molécula na forma ácida, tem o THCA, tem o CBDA. Então, ele descobriu, olha, em 2018, praticamente ontem, falando de história, ele descobriu o ácido canabidiólico em 2018. E é interessante, eu deixei aqui também um QR Code para vocês acessarem, é um documentário sobre a vida do Dr. Rafael Michulan. Lá explica, né, como é que foi essa questão da descoberta dele, explica também que ele fez uma experiência com alguns amigos, então ele fez um bolo, ele e a esposa dele fizeram um bolo, e em um dos bolos ele colocou os canabinoides da planta, e no outro ele não colocou, e foi anotando. Foi anotando, então uns eles davam risada, os outros, alguns começaram a ficar com fome, outros com sono, e os que não comeram bolo, que não tinham os canabinoides, ficaram da mesma forma. Então ele viu assim que não era nada bizarro, nada que fazia mal para aquelas pessoas. Foi muito interessante. E nesse documentário falando sobre a vida dele, ele também está ali recebendo um prêmio Nobel. Olha só, ele também está vivo ainda, tá, gente? Ele, nesse filme, ele conta que ele foi até a polícia pedir para os policiais haxixe. Haxixe, ele é extraído da planta. Na Índia, por exemplo, as pessoas que estão fazendo a colheita, eles começam a fazer a colheita da planta e vai grudando a resina na mão. E eles tiram essa resina e ali está o haxixe. O haxixe, essa é a forma mais rudimentar de se extrair o haxixe. Existem outras formas também, que numa aula de extração é possível aprender. Mas esse haxixe, né, onde contém os canabinoides da planta, é o que ele utilizava para fazer esses experimentos. E ele conta que ele foi até a delegacia e saiu de lá doado, com 5 quilos de haxixe de doação. Ele não tinha carro, ele é de ônibus, as pessoas sentindo aquele cheiro, nossa, que cheiro estranho. E ele não podia, a polícia não podia dar para ele. E quando ele foi ter que dar explicação e o policial viu que era o Dr. Rafael Michulan, não é possível, né? Tudo bem, a gente não podia ter feito isso, os policiais não podiam ter feito isso, mas agora o senhor vai lá no Ministério da Agricultura, não vem mais pegar na delegacia, tem que pedir autorização lá. É muito interessante, conta toda a trajetória dele também, e para quem quer aprofundar um pouquinho mais no conhecimento aí, recomendo o documentário The Scientist, O Cientista. Também tem no YouTube. E aqui o professor Dr. Rafael, olha, eu estou com o Michelin na cabeça, Elisaldo Carlini, ele nos deixou aí em 2020, contribuiu bastante aí pelas pesquisas. Ele trabalhou também com o Rafael Michelin, com a doutora Eileen Howlett, e ele, em 1983, ele fez um estudo duplo cego randomizado, onde comprovou a eficácia do canabidiol para o controle das crises convulsivas. Agora eu pergunto, o que fizeram com isso? Foi um estudo, duplo cego randomizado. Não é a história da carochinha, não é o Juan, como é que é?
O imperador putz, esqueci o nome dele. Shenun. Não foi nada que ele pegou lá na farmacopeia, nem nada em matéria médica, não. Ele fez um estudo em 1983, comprovado. O que fizeram? Engavetaram, abafa o caso. Vamos dar Gardenal para essas crianças, para essas pessoas. Vamos dar brometo de potássio, sei lá o que mais, né? Para controlar as convulsões. Mas já foi comprovado. Muitos colegas meus e médicos também falam. Ah, não tem estudo. Isso não tem estudo. Não tem estudo para você que não estuda, mas se você sentar, ou até mesmo de pé, pegar um celular que está na tua mão, você pegar qualquer computador e digitar cannabis e convulsão em sites de artigos científicos, que não são poucos, vocês vão ver a eficácia da cannabis para o controle das crises convulsivas. Tá? Então, existe sim artigos e comprovações científicas sobre as propriedades medicinais da cannabis. Tá? Então, o Elisaldo Carlini, ele contribuiu muito para as pesquisas da cannabis medicinal, mostrando o poder da cannabis medicinal. E aqui, fico até um pouco emocionada em falar sobre o Padre Chicão. Eu pude conhecê-lo pessoalmente, tive esse privilégio de comparecer lá na paróquia Machado de Assis, em Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, onde, através de um grupo de WhatsApp, eu fiquei sabendo que ia ter um curso sobre cannabis medicinal e iam falar sobre a cannabis medicinal na veterinária. Eu falei, não é possível. Deixa eu ver melhor isso. Daí eu fui ver e era numa igreja. Eu falei, nossa, numa igreja? Peguei meu carro, 6 horas da tarde aqui no ABC, para ir até a Zona Leste. Para quem não conhece, um trajeto aí de uns 35, 40 quilômetros, mas que é uma eternidade, porque às 6 horas da tarde é um trânsito aqui que vocês não têm noção. E eu falei, não, vou encarar, porque eu vou pagar para ver, não é possível, né? Estão falando de cannabis dentro da igreja para uso veterinário ainda, essa eu quero ver. Fui lá, foi a partir dali que eu comecei a conhecer sobre o poder medicinal da cannabis, e a partir dali eu não parei mais de estudar, né? A partir dali foi me apresentado aí o poder medicinal dessa planta, não só a parte medicinal, mas a parte religiosa, a parte industrial, dentre outras propriedades dessa planta divina. Então, o Padre Chicão nos deixou, fez um ano agora, em janeiro, e ele era conhecido aí como trator de Deus, porque ele tinha também muitos projetos sociais, não era só sobre cannabis, ele alfabetizava adultos, dava curso pré-vestibular, tinha uma creche também do Padre Chicão, ele que trouxe a Unifesp para a Zona Leste, ele empoderava as pessoas. Não é porque você não tem dinheiro que você não pode ser tratado com a cannabis, por exemplo. Tem que ficar tomando esses medicamentos que têm efeitos colaterais, que diminuem a sua expectativa de vida. Ele falava, planta no quintal. Todos temos o direito de plantar a cannabis nos seus quintais, como era antigamente. Isso era normal, é uma planta. Tem um documentário que chama-se Dirijo, também está no YouTube, ele não está citado aqui, mas dirijo, como se fala mesmo. Fala dos nossos ancestrais indígenas, falando isso era uma planta, estava plantada aqui no quintal. Quando até uma indígena, uma senhorinha, ela fala assim, quando a criança ou o doente não estava conseguindo comer, fazia um chá e dava para ele, logo depois ele comia que dava gosto. Ah lá, a famosa larica. Você vê? Só por isso já tá bom, gente, né? E quantas enfermidades aí nossos pacientes param de se alimentar, né? E usam drogas para poder estimular o apetite, a famosa, agora tem o Mirtes, né? O Mirtes, caríssimo, usado cada 48 horas para aumentar o apetite aí dos nossos pacientes. No entanto, podemos usar uma planta que não tem efeitos colaterais para aumentar o apetite dos nossos pacientes. Então, tá aqui a minha gratidão e quero apresentar para vocês aí o Padre Chicão. Quiserem saber um pouquinho mais sobre a história dele, fiquem à vontade. Tá aí os links também para vocês se informarem. Agora, o que todo mundo queria saber, a história.
na medicina veterinária. Na verdade, o William Brooke O'Shaughnessy, esse médico, ele não era veterinário, mas foi ele que começou as pesquisas com os animais. As primeiras pesquisas foram feitas com alguns animais zoológicos, alguns cães, e ele dava a cannabis também, ela não tinha as informações que nós temos hoje sobre as diferenças de espécies de plantas diferentes, enfim, ele dava também, não tinha uma quantidade, não tinha, 10%, não sei quantos miligramas, não tinha, era a planta, é bem ancestral mesmo, e dava para os animais, e ele observava que alguns animais eles ficavam mais enebriados, outros mais sonolentos, outros comiam mais, percebia que alguns animais paravam de claudicar, ou seja, de mancar, e ele foi anotando aquilo e também fez muitos experimentos com seres humanos, ok? E como era feita, né, como é que se dava, como se ministrava, como era feito, né, o feitio ali do medicamento da cannabis. Era feita uma infusão, então pegava as flores frescas e adicionava-se vinho quente, alguns outros líquidos e deixavam descansar por alguns dias. Eu acredito que o vinho, né, o vinho por conter o álcool, ele fazia a extração dos canabinoides na planta, porque é assim que nós fazemos hoje em dia. É uma das formas mais usadas para retirar os canabinoides da planta é a extração alcoólica. Então, acredito que o vinho fazia essa extração aí dos canabinoides da planta. E outra forma também era feita uma infusão com mel, já com folhas queimadas, raízes, usavam até urina também para fazer esse elixir e colocar nas costas dos animais. Então, era assim que era feito na medicina veterinária. Olha que interessante. Aqui, falando um pouquinho sobre cada país, que eu comentei lá sobre a história deles, a parte religiosa. Agora falamos da parte medicinal, na medicina veterinária, que é o que nos interessa. Olha só, na Índia, século XII, gente, século XII. Era utilizada para diarreia no gado, como antiomíntico, tratava a claudicação, que é quando o animal está mancando. Até hoje, tá? Até hoje tem estudos, depois eu posso deixar para vocês também a bibliografia, a fonte, onde as vacas, as ovelhas e os porcos e galinhas também, animais de produção, são alimentados com sementes de cânhamo, folhas de cânhamo, cannabis, e isso pacifica o rebanho. Então tem sempre aquela vaca mais folgada, né? Que ela é a dominante, ela quer comer primeiro, então ela fica mais fortona, as outras ficam mais fraquinhas, e com isso, com o fornecimento da cannabis para esses animais de produção, viu-se que as vacas elas ficavam mais pacíficas, né? Não tinha tanta briga, não tinha tanto ferimento. Quando está ferido, pode ter complicações que vocês conhecem. E então, com isso, né, aumentava o fluxo de leite delas, a produção de carne, elas ficavam mais pacíficas, era um rebanho mais uniforme e era utilizado também, olha, para aumentar o porte físico, e não só na Índia naquela época, no século XII, até hoje é utilizado, até hoje. É que o Brasil é muito atrasado, né? O Brasil foi o último a parar com a escravidão no Brasil e não para, né? Para inglês ver, mas ainda existe a escravidão no Brasil. Então, assim, é uma coisa que nossos colegas veterinários há 20 anos estudam cannabis, estão estudando agora, né? E a gente está achando o máximo. Claro, é o máximo, mas assim, não é uma coisa tão atual, né? Então tem lá na Inglaterra, na África do Sul, na Escócia, lá na Inglaterra usava para asma, convulsão, tosse, cistite, ó, tétano. Olha só que interessante. Antídoto para envenenamento da estricnina. Olha só, 1843. Na África, inflamação intestinal, tosse equina, gripe canina. Então, isso, até hoje, né? A síndrome de Crohn, a síndrome do intestino irritável, que alguns gatos têm, né? Problemas em relação a isso. O cannabis trata, gente. Se não trata, ela é uma ferramenta terapêutica que ajuda muito a tratar na medicina integrativa. Na Escócia, como analgésico, hipnótico, antiespasmódico. França, Itália,
dores, cólicas do trato urinário, ó, 1879. 1875, lá na França, usava para cancro e purgante, né, para gado, cancro na orelha dos cães e purgante em gado. Já nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos, todo mundo tem mais aqui relatos sobre eles, falando, né, que no século XIX usava para tratar o tétano, cistite. Então, vocês podem perceber que são sempre as mesmas doenças. Sistema urinário, olha, o tétano aparece novamente, aquela excitação, então consegue baixar a excitação, novamente nos casos de tétano, é que aqui tem as bibliografias. Narcótico como para prisão de ventre, então, né, aquela dor que dá na prisão de ventre, pneumonia, espasmos, irritabilidade nervosa, narcótico nas operações equinas, claudicação, isso nós vimos também lá na Índia, o pessoal utilizava, tratamento de delírio. Então, era utilizado também, até esqueci de falar para vocês, o William Broken Shaughnessy, ele usava também para... que não é da nossa época, mas antigamente tinha-se a raiva, né? Eles tinham sintoma de hidrofobia. O médico que conta isso, ele fala que se você abria a torneira, o paciente ele ficava alucinado, né? Ele tinha o sintoma hidrofobia. E era utilizado nesses pacientes. Então, o paciente ia curar da raiva? Não ia curar. Mas ele falou que não ia morrer de uma forma tão deprimente, tão horrível, porque uma das coisas mais horríveis que ele viu é um paciente morrer de raiva. E a cannabis ajudava, trazia alívio a esses pacientes, diminuía aqueles sintomas tão horríveis. E esses pacientes morriam com um pouco mais de dignidade. Né? A medicina integrativa. Agora, vamos falar da taxonomia, vamos falar aí praticamente da biologia da planta, de como ela é separada, porque eu, como eu falei para vocês no início, eu sempre achei que a cannabis era aquela folha. Maconha, para mim, é aquela folhinha que aparece. Eu não sabia que ela tinha uma flor. Eu não sabia que existia vários tipos de cannabis. Para mim, maconha era maconha. É que nem o pessoal, milho. O pessoal acha que milho é uma coisa só, feijão é uma coisa só. Não é. Olha a variedade de espécies de milho, variedades de espécies de feijão. Feijão preto, branco, vermelho, rajadinho, carioquinha. Bom, é igual como cannabis, né? Existem vários tipos de cannabis e eu também não sabia disso. Olha só, eu acho que muita gente também não sabia aqui. Então, a palavra taxonomia, ela significa ordenação, né? Como aqui é a ordenação aí dessa planta. Então, ela é a área da biologia que é responsável para identificar e nomear e classificar os seres vivos. Alguns especialistas no tema falam que ela é um monotipo, outros falam que é um politipo. O que é isso? Então, tem a cannabis. Eu vou para o próximo slide, que fica mais fácil de eu explicar. Então, tá lá o reino, a divisão, tal. Aqui, ó, família Cannabaceae. Tem o gênero Angiospermas, que é a cannabis L. Espécie cannabis sativa L. Então, tem aqui as subespécies. O profissional que acha que ela é um monotipo, então acha que não tem essa divisão aqui de sativa e índica. Falam que são espécies diferentes, ele estaria aqui. Mas a grande maioria, você vai estudar cannabis, o pessoal fala deixa eu voltar aqui para vocês verem, em polistipo, tá? Não monotipo. Monotipo é a minoria que fala, mas eu estou colocando para vocês que vocês podem achar em alguma literatura falando sobre o monotipo, mas a grande maioria, e quando você vai estudar, fala sobre o politipo. Então, é uma única espécie com várias subespécies, tá? Então, a cannabis sativa L, então a cannabis sativa L sativa, cannabis sativa índica e cannabis sativa ruderalis. E tem até uma outra nomenclatura que separa aqui a cannabis sativa na sua forma selvagem e a forma domesticada. E a cannabis sativa índica na forma domesticada e selvagem. Tá? Que essa questão da taxonomia, existem várias vertentes, mas, no geral, é dessa forma que eu estou apresentando para vocês que aparece nas literaturas. Olha lá, a família Cannabaceae,
né? É a mesma família do lúpulo, é a família, é o frutinho aí que é utilizado para fazer o chopp, a cerveja, que a maioria de nós gostamos tomar, né? Essa bebida alcoólica da família da cannabis. Então, fiz aqui um comparativo. Siddhartha Ribeiro, ele é um neurocientista, ele dá muitas palestras também. Eu gosto de falar o nome das pessoas, porque daí você pode dar aquela buscadinha no nosso amigo Google e achar trabalhos desses profissionais, dessas pessoas, né? Que nem a Eileen Howlett, Rafael Michulan, Elisaldo Carlini, o Padre Chicão, ele não tem trabalho, mas ele trabalhava em prol da cannabis, né? Pela igualdade. Então, como eu falei para vocês lá, o Sativex, ele é vendido o Mevatil, ele é vendido na farmácia a R$ 2.800. Como é que uma pessoa que recebe um salário mínimo consegue tratar o seu filho com um medicamento desse? Não tem como. Então, ele lutava para isso, né? Para a igualdade. Então, eu gosto muito de falar do nome das pessoas para que vocês tenham aí como buscar. Quem eu busco, quem eu sigo, onde eu olho, porque eu estou dando para vocês aqui um material muito mastigado. Eu não tive isso. Foi praticamente autodidata, eu tive que aprender buscando. Pô, alguém falou, Rafael Michulan, peraí, repete, voltava. Rafael Michulan, deixa eu ver quem é esse cara. Daí vi o filme, e assim, e aqui eu estou dando tudo para vocês, de bandeja. Né? Então, o Siddhartha Ribeiro é um deles, estudioso da cannabis. E quem falou muito ali sobre o estudo da... Inclusive, tem um link para vocês, o link clicável, uma palestra do Ethan Russo, é vivo também, e ele que falou sobre a história da cannabis na veterinária. Muito interessante, gente. Ethan Russo, o pessoal gosta de falar, Ethan Russo. Você vê palestras assim de colegas que não são do Brasil, eles falam Ethan Russo. Estamos no Brasil, então é Ethan Russo mesmo, tá? E o Siddhartha Ribeiro, voltando aqui no slide, ele gosta de fazer essa analogia, porque ele estudou também os animais, que são os cães, né? Nossos pacientes. Então, você pegar a genética de cada um deles, um dog alemão que é gigante, um border collie, um pastor alemão, um pincher, um lulu, é tudo cachorro. Tudo cachorro. A genética deles é cachorro, espécie canina. Só que cada um para uma finalidade. Então, o homem domesticou o cachorro e, para o seu bel prazer, começou a fazer a seleção genética de acordo com as características que ele precisava daquele animal. Assim também foi com a cannabis. A cannabis era uma planta selvagem, e ela foi domesticada por cerca de 10 mil anos para o homem, para suas finalidades, para aquilo que era interessante para ele, ele foi fazendo a seleção genética da planta. Então, como eu falei para vocês, politipo, ou seja, 3 tipos diferentes. Então, aqui vocês podem perceber a diferença macroscópica delas, né? Então, aqui tem a ruderalis, a índica e a sativa. Só que, sinceramente, isso, apesar de ter sido domesticada, hoje em dia você não consegue mais uma planta sativa, uma planta índica. Por quê? A sativa ela que tem maior teor de THC, a índica maior teor de CBD, e a ruderalis é a que tem a maior quantidade de fibras. Então essas duas que geralmente são mais utilizadas para a parte medicinal. A ruderalis também tem as suas propriedades medicinais, mas ela é mais utilizada para a parte industrial, parte de cosméticos, porque ela não tem tantos tricomas nessas plantas, ela não é tão resinada, ela tem maior quantidade de fibras. Então, essas duas aqui são mais utilizadas para a parte medicinal. E voltando lá, que não tem tanto essa divisão, tem mais de 1.000 espécies de cannabis. O que você encontra hoje em dia são as híbridas, né? Então a pessoa fala, pô, essa daqui tem mais THC, mas essa daqui tem um terpeno de limoneno, então vou cruzar essa com essa. Tanto é que na Cannabis Cup, que é um campeonato para saber qual a melhor flor, a mais bonita, a mais cheirosa, com mais propriedades, teve uma lá que ganha as duas, uma mesma flor, ela ganhou nas duas categorias, tanto na sativa quanto na índica. Então, assim, é difícil, não tem essa separação. Se vocês começarem a estudar, vocês vão ver que a maioria das plantas que nós temos, essa variedade enorme de mais de 1.000 plantas,
são todas híbridas, tá? É só para vocês conhecerem mesmo a taxonomia da planta aí. Coloquei esse slide aqui tão bonitinho, para vocês visualizarem, né? Isso daqui é o que é utilizado para fazer o medicamento, que é colhido da planta para fazer para uso medicinal. Olha só a variedade, olha como cada um tem a sua particularidade. Daí tem flor que é mais amarelada, mais esverdeada, puxada para o marrom, que depende dos seus flavonoides, né? Flores mais arroxeadas, com graus de terpenos diferentes. Terpenos são as moléculas de cheiro muito utilizado na aromaterapia, nos óleos essenciais. A cannabis tem, né? E cada uma tem o seu perfil terpenoide, o seu perfil de canabinoides, que são mais expressos em outros nem tanto. Que aqui no Brasil, principalmente na veterinária, eu vou falar isso para vocês, nós não temos uma regulação. Então fica difícil. Você pega, por exemplo, o Canadá, Portugal, vocês podem adentrar num comércio. Nesse comércio, ele chama-se dispensário, tem até outros nomes, onde tem um especialista em cannabis, assim como nós temos de vinhos, o sommelier, temos também um profissional que é especialista nessas variedades da cannabis. Então você entra lá e você fala, olha, eu quero uma cannabis aí para aumentar minha criatividade. Esse daí eu quero uma para dor nas costas, eu quero uma para dormir melhor. Então tem várias cannabis. É igual do cachorro, por isso que eu falei do cachorro. Ah, eu quero um cachorro para guarda. Ah, eu quero um para companhia. Eu quero um cachorro mais rústico. Ah, eu quero um luluzinho para ficar na minha cama. Então, a cannabis é desse jeito, acreditem se quiser. Eu também não sabia, muito interessante. Falando um pouquinho da fisiologia, olha como essa flor é maravilhosa. Gente, essa aula é para vocês se apaixonarem ou para de vez odiarem aí a cannabis. Então, elas têm sexo, macho e fêmea. Então, aqui é a fêmea, ela tem esses pelinhos. Esses pelinhos, eles estão aí de propósito, para que quando o macho, que é essa aqui de baixo, que tem esses saquinhos cheios de pólen, soltarem os seus pólens, esses pelinhos, esses pólens ficam aderidos nesses pelinhos, né? Nessas estruturas aqui. São os pistilos, tá? E também pode acontecer o cruzamento das duas, aliás, uma mesma planta pode ter os dois séculos, que é a planta hermafrodita, ela tem tanto macho quanto fêmea. Isso é uma defesa da planta. Por isso que ela está viva até hoje, né? De 27 milhões de anos até hoje, porque a resina que ela tem, que são esses pelinhos aqui, é uma forma de defesa dela contra intempéries e parasitos e animais, né, que possam machucá-la, tentarem comê-la, enfim, é uma proteção natural da planta. E o fato dela ermar, né, dela virar uma hermafrodita, é uma forma de sobrevivência. Então, ela não vai precisar de um macho ou de uma fêmea para se reproduzir. Então, uma mesma planta, ela tem propriedades medicinais, é que ela produz resina, porém, ela tem um macho também que vai fecundar a própria planta, né? Ela é uma hermafrodita. Para medicinal, como eu falei para vocês, o que nós queremos? Nós queremos isso daqui, nós queremos o fruto. Como eu falei, tem gente que fala flor, mas a denominação correta é um fruto patenorcárpico. O que isso significa? Flor não é, né, gente? Porque flor é uma infrutescência, para falar a verdade. Uma infrutescência. Porque flor não dá semente. Já o fruto dá semente. O fruto não tem pólen, porém a flor tem pólen. Então ela é uma mistura dos dois. É uma planta muito exótica. Vocês no próximo bloco eu vou mostrar para vocês isso mais detalhadamente, ok? Mas é uma planta assim muito diferentona de tudo que você já viu. É uma planta muito versátil. E para a parte medicinal, como eu estava falando para vocês, essa aqui, ó, é a fêmea que nós queremos. A fêmea. E não o macho, porque quando ela começa a produzir sementes, o que que acontece? A energia, os nutrientes vão todos para a produção de sementes. Já na fêmea, como ela não tem semente, toda a energia, todos os nutrientes vão para quê? Para formar essa infrutescência, esse fruto, ou essa flor, como queiram chamar.
a produzir resina, que é o que nós queremos, nós médicos, a parte medicinal da planta, onde estão concentrados a maior parte dos canabinoides. As folhas que ficam próximas, vocês podem visualizar, também tem um pouquinho de tricomas. Então, também tem um pouquinho de propriedade medicinal. As folhas também são usadas de forma medicinal, só que elas não têm tantos tricomas, tantos canabinoides. Daí vocês falam, poxa, mas e uma planta que é irmã? Uma planta que é macho e que é fêmea também? Ela serve para a parte medicinal? Ela serve também. Ela vai resinar? Vai resinar, mas não tanto quanto uma planta fêmea, que não tem que se preocupar em produção de semente, de pólen, e nem de semente, tá? E deixa eu ver o que eu ia falar para vocês aqui. Bom, quando o pessoal está cultivando a cannabis e aparece um macho, ele é imediatamente tirado da plantação. Tá? Então, ele tem que virar salada. Se é macho, mata. O pessoal fala assim. Porque se polinizar, a planta ela vai começar a produzir semente e os nutrientes vão todos para sementes e não vão para a flor, tá? Para produzir resina. Então, essa é a aparência da florzinha da cannabis. Tá aqui a fêmea, o macho e a híbrida. A híbrida, essa sementinha que nasceu aqui é uma semente femininizada. O que significa? Significa que quando você plantar, tem mais de 50% dela ser fêmea, que é o que a gente quer. Porque muitas vezes a gente compra a semente, adquire essa semente, e não é uma semente feminilizada, é uma semente normal. Então, tem 50% de ser macho ou fêmea. Então, você planta, quando ela começa sair da parte de vega, entrar na flora, que é quando ela começa a nascer a parte sexual dela. O que nós queremos? Queremos fêmea, né? Mas quando você compra uma sementinha convencional, tanto pode ser macho quanto ser fêmea. E quando você pega a semente dessa planta que ermou, é uma planta feminizada, então tem maiores chances de nascer uma planta fêmea quando a semente vem de uma planta hermafrodita. Isso é bem legal. Nos bancos de semente que existem na internet, a maioria você vai encontrar já sementes feminilizadas. São curiosidades, tá, gente? Olha aqui os tricomas. Aqui mais uma espécie, mais uma florzinha, mais um fruto, uma infrutescência. Então ela é assim, tem como se fossem uns pelinhos, daí você olha mais de perto, você pode ver como se fosse um salpicado de sal, e quando vai se olhar no microscópio, são esses pequenos cogumelos, essas pequenas garrafinhas. É aqui dentro que a mágica acontece, é aqui dentro onde estão os canabinoides, a parte medicinal, os terpenos, os flavonoides estão aqui, ó. É muito linda essa planta. E o que eu estava falando para vocês, a cannabis, ela não é utilizada só de forma medicinal. Ah, a cannabis, a maconha é para fumar, é bandido, é tráfico. E a florzinha é parte medicinal. A cannabis é muito além disso. A cannabis, ela é muito além disso. Ela está junto com a gente há muitos anos, há milhões de anos. Ela é utilizada para parte medicinal, para parte religiosa e para parte industrial. Então, o cânhamo, que é um anagrama aqui da maconha, ó, maconha. Se você for ler aqui, está escrito maconha, é um anagrama. Ela pode ser utilizada de várias formas, desde a raiz, a semente, o caule, as folhas e o fruto. Na construção civil, como eu falei para vocês, é possível fazer tijolos e uma casa inteira de cânhamo. Olha só, bioconstrução. Olha que interessante. É possível fazer papel. A Carta da Independência dos Estados Unidos foi feita de cânhamo. As embarcações que vieram para o Brasil com os portugueses, as velas eram feitas de cânhamo, as cordoarias eram feitas de cânhamo, as roupas eram de fibra de cânhamo, a iluminação das ruas era de óleo de cânhamo. Sem a cannabis, a humanidade não estaria onde está. Ela serviu de alimento, ela serviu de abrigo, de vestuário, uso medicinal. Essa planta é muito versátil. Hoje em dia, até carros são feitos de cânhamo. Biocombustível de cânhamo. Já ouviram falar do grafeno, a bateria de grafeno super resistente? É possível fazer uma bateria
uma bateria de cânhamo, que é mais resistente. Aqui está a fibra, para vocês conhecerem. Essa fibra que hoje em dia a Adidas, a Nike já fizeram tênis, tem boné, tem roupa, calça jeans, tudo, fraldas, máscaras, que hoje em dia está contaminando aí os nossos oceanos. O pessoal não corta aquela cordinha, está prendendo nas patinhas dos animais, nos bicos. Muito triste, né? Aquilo ali tem plástico também na fórmula, na composição das máscaras que a gente está utilizando para se proteger aí do Covid. Então pode ser feito de cânhamo. O canudinho, gente, o pessoal está falando muito do canudinho, tem que usar canudinho reciclado, tem que usar canudinho reutilizável ou de papel, mas pode ser feito de cânhamo. Olha só, que maravilha. Esses carros mais luxuosos, como o Jaguar, BMW, a parte de dentro deles, o estofado, é feito de cânhamo. É mais resistente, é mais leve. Agora, vocês imaginam também, falando questão de papel, né? Quanto tempo leva para se plantar... Esqueci o nome da árvore que planta papel, para fazer papel. Não é eucalipto. Bom, enfim. São 3 anos para a primeira colheita. Precisa de muitos alqueires para conseguir uma quantidade suficiente para fazer o papel. Já o cânhamo, ele cresce em 4 a 6 meses, ele já está no ponto de colheita. Olha que maravilha! Além do que, esqueci de falar para vocês. Está acontecendo um estudo lá em Hiroshima, onde aconteceu aquela bomba nuclear que contaminou aquela região toda, e está sendo plantado maconha lá, cannabis, porque ela tem essa propriedade de puxar as coisas que tem no solo, né? Então, absorver o que tem no solo, não só as coisas boas, mas como as coisas ruins. Obviamente que essas plantas não vão ser utilizadas de forma medicinal, mas é possível limpar o solo com a cannabis. Olha que coisa fantástica. Que versatilidade. Aqui tem um videozinho, eu vou colocar para vocês, é 1 minuto e meio, muito legal, para vocês observarem o quão antigo é o uso do cânhamo. Deixa eu ver se está traduzido. Se não tiver, eu traduzo aqui. Ó, legendas. Ativei. Aqui, eu vou colocar o português. Não sei se dá para ouvir. Mas depois vocês podem ver também, tá, gente? Then came cheaper imported fibers for cordage, like jute, sisal, and manila hemp, and the culture of hemp in America declined. But now, with Philippine and East Indian sources of hemp in the hands of the Japanese, and shipment of jute from India curtailed, American hemp must meet the needs of our Army and Navy, as well as of our industry. In 1942, patriotic farmers, at the government's request, planted 36,000 acres of seed hemp, an increase of several thousand%. The goal for 1943 is 50,000 acres of seed hemp. In Kentucky, much of the seed hemp acreage is on river bottom land such as this, along the Kentucky River Bowl. Some of these fields are... Isso aqui é cânhamo. Tudo. Thus, plans are afoot for great expansion of the hemp industry as a part of the war program. This film is designed to tell farmers how to handle this ancient crop, now little known outside Kentucky and Wisconsin. This is hemp seed. Be careful how you use it. For to grow hemp legally, you must have a federal registration and tax stamp. Provided for in your contract. Ask your AAA committee man or your county agent about it. Don't forget. Muito interessante, né? Estamos bem... Isso mostra o quanto o Brasil está atrasado. Agora vamos falar um pouquinho sobre a semente. Né? A semente, como eu falei para vocês, existe também um relato sobre que Buda, que ele ficou 1 semana se alimentando apenas de sementes de cannabis. Ele é considerado um superalimento. Para quem é da nutrição, sabe o que é um superalimento. Ela tem 20% de proteína,
6% de carboidratos, 73% de gorduras, tá? São gorduras saudáveis. Tem o equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. Esqueci de colocar o 6 aqui. A lectina que protege aí o cérebro da gente. Fibras solúveis, que para quem está fazendo dieta é bem legal, né? Dá saciedade. Não tem, não tem inibidores de enzima, além de ter cálcio, magnésio, fósforo, potássio, zinco e vitaminas A e E. Mas vocês vão falar, como é que eu como isso daí? Pode ser utilizada assim, in natura, torrada, com casca. Ela pode ser, aqui no Brasil não tem, né? Mas pode ser consumida também sem casca. Então, sem casca você coloca aí nos sucos, nos shakes, nas frutas, no meio da granola, até em preparados de bolos, você pode colocar. E também é utilizado pó, né? Então, essa semente ela é torrada, moída, daí vira um pozinho, e esse pozinho, como se fosse aquele pó de linhaça, o pessoal às vezes tem linhaça em pó, é da mesma forma, tá? Então, ela é muito utilizada e tem grandes propriedades nutricionais, e não tem aquela parte psicoativa, né? Todo mundo fala, pô, mas vou ficar doidona de comer semente de cannabis. Gente, não fica, tá? Por favor, vamos estudar e para se informar e também passar a verdade, informações corretas para as pessoas, que quando vierem falar um negócio desse, vocês terem propriedades aí para falar que não é assim, tá? Quando vocês perceberem também esses três tracinhos aqui, esse aqui esqueci de arrumar, ele também você pode clicar, tá? Você clica e é possível ir direto ao site, onde vai falar muito mais aí sobre as sementes. As folhas, falei para vocês que as folhas, elas também têm propriedades medicinais, porque nas folhas também é possível encontrar flavonoides e terpenoides, e as folhas que estão mais próximas ao fruto também levam aí alguns canabinoides. As folhas têm fontes de fibra, magnésio, cálcio, fósforos e polifenóis antioxidantes. Por isso é muito utilizada na alimentação dos animais de produção. Tá, e quais são as formas farmacêuticas? E aí, tá, a flor tá lá, nasceu, tem um florzinho, e aí? Pego lá e saio comendo a flor? Como é que esses canabinoides, eles chegam dentro do meu organismo? Qual que é a melhor forma? E na veterinária? Será que é fumando e jogando na cara do cachorro? Um cliente já me perguntou sobre isso, se era dessa forma. Deixa eu colocar meu link para cá. Bom, existem várias formas farmacêuticas, tá? Nos hospitais, no primeiro mundo, tá? Aqui não no Brasil, porque aqui a pessoa tem que se lascar mesmo. É morfina, é metadona, é dipirona, mas cannabis não. No hospital, aqui no Brasil, um colega meu, médico veterinário, que tinha um tumor no fígado, foi curado do câncer, tomando a cannabis, e daí estava com um tumor no crânio, não era no cérebro, não era cerebral, no crânio, foi fazer a cirurgia e ele fez o uso do óleo dentro do hospital. Foi permitido. Ele tem o HC, que é o habeas corpus, para plantar, inclusive, e ele é um paciente, ele pode utilizar a cannabis. Então, ele usou dentro do hospital aqui no Brasil. Mas lá, nos países já desenvolvidos, é possível os pacientes se beneficiarem do uso do Volcano. O Volcano é esse aparelho aqui. Aqui você consegue calibrar a temperatura, porque dependendo da temperatura, a planta que está ali dentro, ela vai expressar canabinoides mais que outros, né? Porque, de acordo com a temperatura, alguns canabinoides são degradados e outros são ativados. Então, depende de qual canabinoide você precisa, você coloca ali a temperatura e ele vai aquecer essa planta, liberando os tricomas, né? A parte medicinal, os canabinoides, os terpenos e os flavonoides que estão ali naquela planta, em forma de vapor. E o vapor ele fica armazenado dentro desse balão. Isso aqui é um saco plástico. E a planta in natura, a flor, aqui no Brasil não é permitido, mas eu gosto de explicar para vocês que existe essa tecnologia no primeiro mundo, um país que já está desenvolvido. É colocado dentro desse aparelho aqui a florzinha ou frutinho, calibrado aqui a temperatura que a pessoa deseja utilizar,
e aquecendo, o vapor fica dentro desse balão. Daí retira-se o balão ali do vulcano e se aspira esse ar que está ali dentro. E imediatamente, em segundos, a dor daquele paciente é aliviada. Tem muitos vídeos na internet onde é possível ver, em outras apresentações eu já coloquei, várias pessoas com Parkinson, por exemplo, mioclonias severas. Então, o paciente humano está ali, né, tremendo, não consegue falar, se locomover direito. E você imagina essa pessoa tentar beber uma xícara de café, pentear o cabelo, coisas que para nós a gente nem percebe, né, nem agradecemos por isso, mas podemos fazer tudo isso de uma forma muito natural, mas a pessoa que tem esse problema não consegue. E aparece na entrevista, inclusive ele está sendo, nesse vídeo ele está sendo entrevistado por um repórter do SBT, se não me engano, esqueci o nome dele agora, mas brasileiro. E tá lá, ele vaporiza na caneta, que também é possível. Existem canetas, como essas daqui de baixo, essa daqui eu vou explicar para vocês. E ali ele vaporiza o óleo de cannabis, ele deita um pouquinho no sofá e 2 minutos depois ele se levanta pleno e coloca as mãos assim para mostrar que as mãos não estão tremendo. Ele consegue conversar com o repórter e fala: já está me dando fome. Então esse homem ele volta a ter dignidade, ele volta a ter vida. Ele consegue tomar café numa xícara sem ter que usar um canudo. Ele consegue pentear o cabelo, fazer sua barba, escovar seu dente, conversar com as pessoas e andar. Então a cannabis traz dignidade, traz vida para os pacientes. É possível também ver dessa forma aqui, esses strips orais, que é como se fosse um papelzinho, como se fosse a hóstia lá da Igreja Católica, só que bem fininho. Na medicina veterinária, algumas farmácias já fazem essa apresentação farmacêutica, então é colocada em cima da língua e ele vai derretendo e é absorvido ali o medicamento que está nele. A forma retal também é uma das vias que tem uma ação muito rápida, assim como a inalada. Tem os canabinoides aqui e é utilizado de forma retal. Então, para pacientes também que não podem, que estão acamados ou em UTIs, que não pode aspirar o vulcano ou tomar o óleo por algum motivo, vias aéreas obstruídas, então é utilizado na forma retal, como supositório. Já as mulheres podem se favorecer também já com o absorvente interno, que contém também os canabinoides para aliviar cólicas e doenças no trato reprodutor feminino. Olha a evolução. Olha a evolução. É possível também utilizar pomadas para dores, tudo. A absorção dos canabinoides nesse formato, né, que é a resina diluída num composto aí, por exemplo, uma parafina, alguma coisa assim, não é absorvido tão bem, por exemplo, a tratar uma convulsão, tá? Mas para dores musculares, feridas, nossa, tem muitos relatos de pacientes, se vocês pegarem na internet, associações, por exemplo, a SBEC, a, a PEP, a Abrace, entra no site deles, vocês vão ver o testemunho das pessoas, tem lá as pessoas com feridas, aquelas... como se fosse dermatite atópica, esqueci agora que as pessoas têm, formam umas crostas. Passa-se essa pomada, a pessoa melhora, é assim, fantástico. E aqui tem o que tem de mais moderno e mais seguro no mercado, porém o pessoal fala que a desvantagem é o preço e que não é ecologicamente correto porque ela é descartável. Então aqui dentro, vocês podem ver aqui que tem canetas diferentes, chama-se Docist, D-O-S-I-S-T, Docist. Então essa canetinha, ela vem com um chipzinho que você coloca no seu celular e você pode ver o perfil canabinoide que tem naquela caneta. Então, aqui, por exemplo, para dormir, ó, uma canetinha que tem uma variedade de cannabis aqui, uma... A gente fala aqui miovar, tá? Mas isso aí eu vou explicar no próximo bloco. Mas tem uma variedade, um strain, o pessoal gosta de falar strain, de cannabis, que tem os terpenos e os canabinoides utilizados de forma medicinal para que ajude a regular o sono desse indivíduo. E aí tem uma travinha, então você não consegue dar
ficar usando de forma recreativa, por exemplo. Eu vou usar hoje. Não, se o médico prescreveu uma vez ao dia, só uma vez ao dia que você vai conseguir dar aquela puxadinha. Então, é super seguro, tem trava de segurança para criança, é o que tem de mais moderno aí na medicina canabinoide. E o cachorrinho tá aqui pedindo uma pomadinha para passar na pata dele, que é excelente. Na medicina veterinária, deixa eu parar aqui. As apresentações que nós temos são essas. Além da pomada, temos o óleo e a resina. A resina é o que é extraído, e essa resina que é diluída em azeite, né, que é o óleo vegetal extra virgem, pode ser diluído também em óleo de girassol, MCT, que são os... que é... esqueci de cadeia média, esqueci agora, que é o óleo de coco. Também pode ser diluído em óleo de coco, em óleo de uva. Já para animais não pode ser utilizado para o óleo de uva, né? Todos nós sabemos que é totalmente contraindicado, tóxico para os nossos pacientes. Mas ele é utilizado dessa forma. Eu vou colocar aqui novamente para vocês verem aí. Então, o medicamento que nós vamos usar rotineiramente na medicina canábica é nessa apresentação. Então, é essa resina diluída no azeite, homogeneizado, e é assim que as associações vendem os seus produtos. É possível também encontrar a resina, a pomada e o óleo, mas para os animais é nesse formato aqui, ó, no óleo de cannabis. Não é óleo de CBD, como muitos... qual que é a dose do óleo de CBD? Gente, não é CBD, tem mais de 400 canabinoides, flavonoides, são mais de 700 substâncias. Então, não é CBD, só CBD, ok? Então, é assim, ó. É assim que a gente vai pingar na boquinha do nosso paciente. Bonitinho. E falando em tecnologia, falando em nanotecnologia, aqui no Brasil é proibido. Então, é proibido usar flor in natura, é proibido usar nanotecnologia. Aqui nós temos que importar coisas de fora para fazer o medicamento, para fazer o óleo, tá? Então, aqui no Brasil é permitido o spray oral, é permitido o óleo, a resina e a pomada, tá? Só que imagina, um paciente que tem dor. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor não pode ficar esperando 30 minutos para o medicamento agir, 15 minutos para o medicamento agir. Se ele se ele é um paciente que tem câncer, é um paciente que tem fibromialgia, dor no membro fantasma, sei lá que dor que tem essa pessoa, ela poderia muito bem ser beneficiada com o uso do Vulcano ou das flores vaporizadas no vapor. Então, aquela planta é descarboxilada, ele inala aquele vapor e em segundos a dor dele passa. Isso é proibido no Brasil. Olha o absurdo esse país subdesenvolvido, né? Então, temos a nanotecnologia. Desculpa aqui o erro de grafia, eu coloquei é nanotecnologia. Não sei se vocês conhecem. Eles pegam uma molécula, aqui tem uma representação, esse slide ficou um pouquinho ruim, mas eu acho que dá para ter uma noção. Esse aqui é o tamanho da molécula de cannabis, que ela é lipossolúvel, ela é gordurosa. E a nanotecnologia faz o quê? Quebra em milhões de pedacinhos, então fica muito pequenininho, tá? Então é possível diluir. Que lembra da resina, que é aquela coisa grossa? Aquilo ali é oleoso. Então, não dá para você diluir em água. E o nosso organismo, o organismo do animal, ele absorve melhor a água do que o óleo. Tanto a nossa pele também absorve melhor a água do que o óleo. E quando você ingere, quando seu paciente ingere o óleo de cannabis ou a resina de cannabis, a gente consegue absorver somente 10% dos canabinoides que tem ali. Já com a nanotecnologia, é possível absorver 50% dos canabinoides que tem naquela formulação. Por quê? Vai quebrar em milhares de pedacinhos, vai ficar bem pequenininho e ela se torna hidrossolúvel. É diluído em água, então uma pequena quantidade você vai ter um efeito muito maior do que o do óleo, muito mais rápido, muito mais duradouro, pode ser aplicado diretamente na pele. Porque existem várias vias de administração que eu vou falar para vocês também. Mas esse pode ser aplicado na pele e é absorvido e é aproveitado, sem passar pelo fígado. Então, você tem um paciente que tem problema hepático, porque já usou um monte de remédio, ou porque tem um câncer no fígado, sei que lá no fígado,
E mais uma coisa para o fígado metabolizar? Então, pera lá, vamos usar nanotecnologia, vamos usar a cannabis de forma inalada, né? E com a nanotecnologia é possível, só que aqui no Brasil é proibido. Proibido. Vamos falar dos tipos de óleo. Isso é uma das coisas aí que está lá na grade do curso que vocês compraram, né? Os tipos de óleo. Então, o óleo ele pode ser um óleo full spectrum, que significa que é um óleo com todos os componentes da planta inteira. Então, nós temos os terpenoides, os terpenos, flavonoides, os canabinoides, todos eles, né? Então, aqui tem alguns exemplos: o CBN, o CBG, CBC, CBD e THC. O THC é uma das moléculas consideradas psicoativas, psicotóxicas, podemos dizer assim, né? Ela tem uma certa toxicidade, porque psicoativo muita coisa é, né, gente? Então a gente fala psicoativo, daí começa a achar que vai dar o barato. Mas o café ele é psicoativo, ele vai mexer também, né? De alguma forma na nossa psique, né? Agora, o óleo broad spectrum, ele é um óleo como se fosse o full spectrum, então ele tem um efeito entourage, onde todos os canabinoides, terpenos e flavonoides vão trabalhar de forma sinérgica, existe um sinergismo entre as moléculas, porém, no broad spectrum não tem o THC, porque tem alguns indivíduos que são sensíveis a essa molécula, ao THC. Então, nesse óleo, é um óleo free THC, é o broad spectrum. Tem um óleo isolado, onde é possível ainda da planta isolar alguns canabinoides, geralmente é isolado o CBD e o THC, e é possível também ter um óleo aí sintético, eu falei óleo, né, mas medicamento à base de cannabis sintético, onde de forma artificial é feita uma molécula sintética, como nós vemos aquelas 11 moléculas lá que eu mostrei para vocês aqui, estão disponíveis na farmácia e que não tem o efeito entourage, não tem o efeito comitiva, o sinergismo entre os canabinoides, é apenas uma molécula sintética. Não usamos nos animais, graças a Deus. Agora vamos falar sobre as leis. Falando sobre as leis, e aí? Posso prescrever cannabis? Vocês estão no curso de cannabis? Eu estou me arriscando prescrevendo cannabis? Posso? Não posso? Quem pode? Vocês, depois de assistirem meu curso, vão poder? E antes? Podiam? Bom, enfim. Brincadeiras à parte, nós, como os veterinários, podemos. Independente de saber ou não, podemos. Eu posso prescrever um medicamento de uso endócrino. Eu posso prescrever um medicamento para doenças cardiovasculares? Posso, mas será que eu sei? Será que eu sei? Saber a gente até sabe um pouco porque aprendeu na faculdade, mas será que está realmente habilitado? Estamos, mas será que estamos realmente, temos essa competência? Será que eu tenho uma competência para prescrever, entrar na área, na especialidade de um colega endócrino e prescrever o que ele prescreve, saber o que ele sabe? Eu posso prescrever. Estou habilitada para isso, mas não tenho essa competência. Então, vocês vão sair desse curso com alguma competência, tá? É um curso pequeno. Eu falei para vocês que eu fiz uma pós-graduação, estudo todos os dias sobre a cannabis, já tenho uma certa prática, mas é um curso que está preparando vocês, mostrando vocês e muitas coisas sendo dadas aí de bandeja para que vocês tenham essa competência. Vocês já vão poder prescrever, se quiserem, depois desse curso. Mas eu aconselho que vocês estudem mais, se aprofundem mais. É por isso que eu tive todo esse cuidado, todo esse carinho, de deixar os links clicáveis, as fontes bibliográficas, os QR codes para vocês assistirem vídeos, assistirem documentários. Precisa de dedicação, porque para nós veterinários é um tema bastante novo, apesar de a medicina canábica ser bastante antiga. Então, não tem nada que fale na medicina veterinária
que o mapa fale, é proibido o veterinário prescrever. Não tem nada no nosso código de ética que fala é proibido o veterinário prescrever. Não é proibido, logicamente é permitido. Por quê? Então, como o mapa, ele deixa os veterinários a ver navios, no limbo, à deriva, como queiram dizer, no gelo, simplesmente ignoram a gente, o CRMV também não se pronuncia. Então, vamos lá, o que temos? O que temos? O código de ética. Vamos ver o que diz o código de ética. Fala que o homem ele é livre para decidir a forma como ele deve atuar a partir do seu conhecimento, nas suas relações interpessoais e com a natureza. Fala lá no capítulo 1º, que dos princípios, né, do nosso código de ética, que temos que empenhar para melhorar as condições de bem-estar da saúde animal, ambiental, dos padrões de serviços médicos veterinários. Diz também no artigo 4º que no exercício profissional nós temos que usar de procedimentos humanitários, preservando o bem-estar do animal, evitando sofrimento e dor. Com a cannabis eu consigo fazer isso, gente? Consigo? Eu consigo com tramal, com morfina também, consigo. Mas eu consigo muito mais aí com a cannabis. Os resultados, a segurança, sem tantos efeitos colaterais, enfim, vamos lá. Nós temos o dever, está lá no nosso código de ética, temos o dever de aprimorar continuamente o nosso conhecimento, que é o que vocês estão fazendo aqui, estudando, aprimorando o seu conhecimento. Para quê? Para um melhor progresso científico, em benefício de quem? Do animal, do homem, do ser humano, porque o médico veterinário é engraçado, né? Ele não cuida só do animal, ele cuida do meio ambiente, ele cuida da saúde do ser humano também. Então, assim, não desmerecendo os médicos, longe de mim, mas o médico veterinário, ele estuda várias espécies, ele cuida do homem, ele cuida do meio ambiente, ele cuida do animal. É fantástico, eu sou apaixonada pela medicina veterinária. Agora temos direitos, temos o dever e temos o direito também, como médicos veterinários, de exercer a medicina veterinária sem ser discriminado. Né? Por que eu estou falando isso? Porque quando você fala que trabalha com homeopatia, ai, é discriminado, pelo menos era. Agora foi reconhecido a ozonioterapia, a medicina integrativa, a cannabis. Temos o direito de usar sem ser discriminados. Eu estou falando da cannabis, mas aqui fala no nosso código sobre a nacionalidade, a cor, orientação sexual, né? Tá lá, uma coisa muito lógica, né? Temos que apontar as falhas, então nós temos a obrigação de chegar no CRMV e falar, olha, e aí, cadê a nossa regulamentação? Os médicos já têm, a Anvisa está lá cuidando dos médicos, e o mapa, cadê? Cadê o CRMV? A gente paga o CRMV para quê? Para nos ajudar. Vamos em busca de uma regulamentação na veterinária. Aqui fala também que nós temos o direito de prescrever tratamentos que consideramos o mais indicado, bem como utilizar recursos humanos e materiais que julgar necessário para o desempenho das nossas atividades. Eu tenho feito isso com a cannabis. Está aqui no meu código de ética, eu estou seguindo ele, que é o que eu tenho em mãos, certo? E depois eu vou pedir licença aqui para o Alexandre, para deixar para vocês, lá no grupo mesmo do WhatsApp, é que vocês estão começando agora. Mas quem conhecer veterinários que prescrevem, ou se vocês já estão prescrevendo, estão vendo aqui o curso para aprimorar o conhecimento de vocês, preciso de pelo menos 1 ou 2 casos onde tem vídeos de antes e depois, enfim, umas coisas assim, porque a gente vai levar isso para o conselho, tá? Então, quanto mais material nós tivermos, maiores são as chances da gente conseguir uma regulamentação. Estou trabalhando para isso também. Aqui tem as PLs, né, que são os projetos de lei. Olha só, em 2015 esse projeto de lei está lá, e vai, e volta, e mexe. Quem quiser ler, é só digitar PL 399 de 2015, né? Qualquer busca no Google vocês podem ler na íntegra. Mas aqui cita os veterinários, fala que nós veterinários podemos usar a cannabis, o cânhamo, na verdade, né? Porque o cânhamo ele tem THC, mas tem até 0,3% THC. O óleo full spectrum ele tem até, às vezes, até 30% de THC. E o THC ele é muito utilizado para dor, para câncer, principalmente dor e câncer. Como que nós vamos utilizar uma planta com 0,3% THC? Vai fazer o quê
com 0% THC. Mas é o que temos para hoje, já é um começo e está atrasado, né, de 2015. Temos lá a PL 369, a PL 3.790, que são as mais novas, que também citam veterinários, tá? Na questão do plantio, do medicamento, veterinários e dentistas também, tá? Então, vale a pena dar uma lidinha, não vou ficar aqui lendo lei para vocês, mas é para que vocês saibam que existe, está aqui o nome das PLs, tá? Dos projetos de lei. Então, fica aqui meu agradecimento a vocês. Eu passei bastante do meu tempo, eu queria dar uma aula aí de 1 hora, tem 1 hora e 40 já que estou falando. E eu vejo que a cannabis realmente é um presente de Deus, não só para a humanidade, mas para os animais e para o nosso planeta, por poder aí produzir aí coisas tão biodegradáveis que não vão estragar o nosso planeta. Fica aí um presente meu para vocês, passando o meu conhecimento para vocês e terminando, finalizando esse bloco aqui com esse presente de Deus, que é a cannabis, para o nosso planeta. Muito obrigada, gratidão a todos.